No culto de hoje pela manhã, eu estou usando uma estratégia nova de aprendizado. Quem não tem caneta, gostaria de ter. Eu tenho essa aqui. Um lápis. Aqui, ó, pode dar ali, Mateus, por favor. Pode dar minha caneta. Passa um álcool, por favor, filho. Muito obrigado. Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Então eu coloquei no boletim. O sermão de hoje, nós vamos estar tratando sobre preciso de outros crentes e eles precisam de mim. Preciso de outros crentes e eles precisam de mim. Somos escolhidos para ter comunhão. Lucas capítulo 10, verso 25, tanto no culto da manhã quanto da noite também, nós teremos aí o sermão, você vai completar, você vai participar. Diz a palavra do Senhor: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como leis? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo se justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou a largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração, nos ensinando lições práticas de um verdadeiro salvo por Cristo, pela graça maravilhosa do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o texto de hoje, de Lucas capítulo 10, versos 25 ao 37, nos mostra uma realidade de um encontro que trata de uma pergunta que todo ser humano já fez ou tem, talvez, curiosidade, que é: o que vai acontecer depois que eu morrer? O que vai acontecer? Eu vou viver para sempre com Deus ou vou viver para sempre distante de Deus? É uma pergunta. São perguntas que geram inquietações. E aqui Jesus estava ensinando, e veio um homem que conhecia bastante a lei, um judeu, conhecedor da lei, e faz a pergunta a Jesus, e talvez querendo pegar Jesus, fazer alguma pegadinha com Jesus,
de uma má intenção, ele pergunta a Jesus o que ele deveria fazer para ter ou herdar a vida eterna. A vida eterna, irmãos, ela não é recebida quando, por meio dos nossos méritos, por meio daquilo que nós fazemos, por meio daquilo que nós praticamos. Você pode fazer todas as coisas neste mundo que não vai te dar vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é vida para sempre com Deus, aqui, hoje, agora e depois da morte. E o oposto de vida eterna é morte eterna. O que é isso? É vida separada para sempre de Deus. E as pessoas então, elas precisam conhecer esta mensagem, esta palavra, para tomarem suas decisões. A vida eterna, ela é recebida, ela não é conquistada. O que você conquista por meio dos seus esforços. A vida eterna não, é graça. Nós somos salvos pela graça. O apóstolo Paulo, ele ensina na palavra de Deus, dizendo que pela graça sois salvos. A salvação é pela graça. A salvação não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém fale, está vendo? Olha, eu conquistei a minha salvação. Não, a salvação é graça, é dádiva de Deus, é Deus que nos dá. E a salvação, ela está disponível a todas as pessoas, e é a vontade de Deus para todas as pessoas. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, todos vejam o Filho, creiam no Filho e tenham a vida eterna. Então, a salvação, que é sinônimo de vida eterna, somente por meio de Jesus, somente crendo em Jesus, porque Jesus nos aproxima de Deus, Jesus nos reconcilia com Deus, Jesus pagou o preço na cruz do Calvário pelo nosso pecado, para nos justificar diante de Deus. Nós, pecadores em dívida com Deus, não merecedores de nada da parte de Deus, nós pecadores, Jesus morreu por nós, sendo nós pecadores. E aí essa pergunta ele faz: o que farei para herdar a vida eterna? O que farei para eu viver para sempre com Deus? Porque eu sei que a minha vida aqui, ela tem um fim. Eu sei que a minha vida aqui, ela vai chegar, vai ter um ponto final. Vai ter um dia que eu vou para aquela caixinha. Eu falo caixinha porque hoje eu estava fazendo estudo bíblico na classe de novos membros, fazendo com os irmãos, e teve um momento que eu compartilhei. Os meus filhos, eles sempre, desde pequeno, eles participam de sepultamentos. Eu sempre os levei. Eles precisam, não tem idade para isso não tem trauma, na verdade nós somos curados. Às vezes a gente fica com medo de levar a criança, para um cemitério, não, mas a criança vê aquilo e vê, olha só, a gente tem um fim, aquilo ali é o nosso fim. E a Gabriela, muito pequenininha, devia ter seus 4, 5 anos de idade, nós tínhamos a dona Mercedes, a tia-avó da Alessandra, que morava conosco. Ela veio a falecer com 84 anos de idade, ela morou com a gente bastante tempo, e a gente cuidava dela, e ela veio a óbito, depois de internada, 30 dias, ela veio a óbito. Gabi com 5 anos de idade, e no sepultamento lá, a Gabi faz a pergunta: papai,
Titia foi para o céu? Falei, foi. E o que ela está fazendo na caixinha? Olha as perguntas. Se a titia foi para o céu, o que ela está fazendo na caixinha? Sabe, irmãos, são essas perguntas. Então todos nós vamos para a caixinha. Falei, tia, a caixinha é um lugar de todos nós. Todos nós, um dia, vamos para a caixinha. Vamos para aquela caixinha de madeira, depois colocada ali. Todos nós. É um fim, todos nós teremos um fim. E quando nós compreendemos que um dia todos nós teremos um fim, a maneira de nós olharmos para o mundo, para as pessoas, mudam também. A maneira de nós olharmos para Deus também muda. A maneira de nós vivermos muda. E aí a gente faz a pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? A vida eterna somente crendo em Jesus. Não é pelos nossos esforços. Não é pelos nossos esforços. Mas aí o religioso judeu, ele ainda inquieto, ele pergunta a Jesus. Jesus fala, ele responde a Jesus: amarás a Deus, amarás o teu próximo como a si mesmo. Jesus fala para ele isso. Faça isso e terás a vida. E ele quis ainda se justificar. Ele estava inquieto. Ele estava inquieto. Igual muitos de nós ficamos inquietos. E ele pergunta a Jesus: quem é então o meu próximo? E Jesus fala: o seu próximo? O seu próximo é aquele que está na beira do caminho, arrebentado. O seu próximo é aquele que precisa ser alcançado pela graça, irmãos. O seu próximo é aquele que um dia esteve como você, quebrado, destruído, à beira do caminho, que foi alcançado pela graça salvadora de Jesus e que hoje vive uma vida nova. Você que foi alcançado por essa graça, porque essa palavra é para crente, é para quem crê, é para quem crê, é para aqueles que estão na igreja constantemente. Essa palavra é para esses que foram salvos, sabe, que foram alcançados, para esses que um dia estiveram na beira do caminho, quebrados, arrebentados. Essa palavra é para esses, mas que foram alcançados pela graça salvadora e hoje vivem uma vida nova. Então quem é o seu próximo? Seu próximo é esse que vive à beira do caminho quebrado, que Jesus vai falando para ele: olha, arrebentaram com ele é o seu próximo. Esse é o seu próximo. Então a gente parte para cá, para ir, no primeiro lugar, quem é o meu próximo? O meu próximo é o necessitado que está diante de mim. Completa aí. O seu próximo é o necessitado que está diante de ti, que está diante de mim. Você que foi salvo, quer saber quem é seu próximo? Olha ao redor da sua vida, da sua família, olha ao redor da sua vizinhança, olha ao redor. Seu próximo é o necessitado que está diante de mim. Em segundo lugar, quem é o meu próximo? O meu próximo é aquele que não faz parte da minha família, do meu povo. Esse é o meu próximo. Eu quero que você entenda, pode completar aí.
O meu próximo é aquele que não faz parte da minha família. E aí eu quero que você entenda uma coisa, no texto, aqui nessa parábola, nesse ensinamento de Jesus, da história do bom samaritano, nós temos aqui uma resposta de Jesus para esse que queria herdar a vida eterna, para esse homem religioso, e Jesus fala para ele, que o próximo dele, era aquele que não era judeu, que não fazia parte do povo dele, porque aqueles que faziam parte do povo dele, passaram por ele, porque aquele que estava ali, irmãos, também era judeu, aquele que estava caído, era judeu, como ele também era, só que ele não compreendeu isso. Aí você está falando, mas pastor, o senhor está dizendo que o meu próximo é aquele que não faz parte da minha família? Espera aí, Jesus está falando para um judeu, que tem um outro judeu caído, arrebentado no caminho, não é da mesma família, não é do mesmo povo? Sim, é do mesmo povo, é da mesma família, mas quem socorreu ele? Foi um samaritano que não era judeu. Quem socorreu ele foi aquele que o judeu odiava, que o judeu detestava, que o judeu desprezava, o samaritano. Então o meu próximo é aquele que não faz parte da minha família, que não faz parte do meu povo. Olha para o necessitado, irmão, olha para o necessitado. Então nós temos aqui, em primeiro lugar, meu próximo é o necessitado que está diante de mim. Em segundo lugar, o meu próximo é o necessitado, aquele que não faz parte da minha família, mas que precisa do meu socorro. E o meu próximo é aquele que foi rejeitado, que foi distanciado. Completa aí. Terceiro lugar, o meu próximo é aquele que foi distanciado, ou que foi rejeitado do socorro da religião. O que eu quero dizer com isso? Distanciado ou rejeitado, você pode escolher uma dessas palavras. A religião não socorreu esse homem que estava à beira do caminho. A religião viu e passou batido. A religião perdeu a sensibilidade de ver a necessidade e prestar o socorro que aquele homem necessitado precisava. Foi isso que aconteceu. A gente vê na história que acabei de ler, que o homem foi espancado e deixado à beira do caminho, levaram tudo dele, o homem estava quase morto, e o que aconteceu? Veio o sacerdote. Jesus fala, olha, veio um judeu igual ele, que estava caído, o irmão dele, ele viu o irmão dele, e passou distante dele, não prestou socorro para ele, passou batido. O sacerdote. Jesus falou para ele também que veio o levita, muito preocupado com a preparação do culto, e vê a necessidade e também passa batido. Não prestou socorro ao seu próprio irmão que estava arrebentado. Quem é o meu próximo? O meu próximo é aquele que o meu próximo é o necessitado que está diante de mim. O meu próximo é aquele que não faz parte da minha família. O meu próximo é aquele que foi distanciado do socorro da religião, onde a religião olha, mas não faz nada, onde a necessidade está diante dele, mas ele prefere, está muito preocupado com as coisas. Meus irmãos, Charles Haddon Spurgeon, um grande pregador, ele disse num de seus sermões assim: não deixe aquilo que é urgente tomar lugar daquilo que é importante em sua vida. Talvez você ande apressado com muitas coisas,
e não tem dado a devida importância, vou usar uma redundância, aquilo que é importante de fato. Talvez o sacerdote estava muito preocupado de oferecer o sacrifício, talvez o levita estava muito preocupado de preparar o culto. Aí pode ser a desculpa, não tenho tempo para poder te ajudar. Talvez a gente continue dando desculpas, para a gente não fazer o que a gente precisa fazer com o nosso próximo. Quem é o meu próximo? Meu próximo são esses que estão diante de mim, necessitados, esses que não fazem parte da minha família, esses que estão distantes da religião, que a religião rejeita. O meu próximo são aqueles que necessitam da graça salvadora de Jesus, que necessitam do amor de Jesus. O meu próximo precisa ser alcançado por Jesus, precisa experimentar o amor de Jesus de maneira prática. E como ele vai experimentar o amor de Jesus de maneira prática? Através da igreja, através da nossa vida. Nós somos embaixadores de Cristo. Então a gente já sabe quem é o nosso próximo. A gente já sabe quem é o nosso próximo. Agora, temos uma outra pergunta para responder. Tirando agora a ênfase de quem é o nosso próximo, porque nós já conhecemos o nosso próximo, nós vamos responder, quando eu sou o próximo? Porque foi essa pergunta, ou essa resposta, que o mestre da lei recebeu de Jesus. Jesus perguntou a ele, lá no versículo 37, 36, qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Qual daqueles foi o próximo do que estava arrebentado à beira do caminho, como um dia eu e vocês estiveram, sem salvação, sem graça, sem o amor de Jesus, perdido? Quem é o próximo? Quando eu sou o próximo? Quando eu sou o próximo, o que acontece? Em primeiro lugar, anota aí, eu como próximo, sendo aquele que ajuda, ok? Sendo aquele que não está mais passivo, necessitando do socorro, mas aquele que vai prestar o socorro, aquele que está na ativa. Quando eu sou quando eu sou o próximo, em primeiro lugar, anota aí, sou o próximo quando deixo meus interesses pessoais de lado, quando quando vejo alguém necessitado. Pode escrever aí, quando vejo alguém necessitado. O texto diz que o samaritano, meus irmãos, era um viajante. O texto diz que o samaritano era um viajante. O texto lá no versículo 30 diz, Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente veio o sacerdote, depois veio o levita, e por fim, no verso 33, vem um samaritano que ia de viagem, que chegou ao pé dele e vendo-o. Foi o samaritano, ele tinha a vida dele, ele estava de viagem. Assim também como o sacerdote tinha a vida dele, como o levita também tinha a vida dele. Mas o samaritano, ele parou, ele deixou seu interesse pessoal de lado, e ele viu a necessidade diante dele. Quando eu sou o próximo, eu sou o próximo quando eu vejo alguém necessitado. Será, meus irmãos, que nós estamos tão distraídos com as nossas ambições pessoais, com os nossos interesses, que nós não estamos mais conseguindo enxergar os necessitados
necessitados que estão perto de nós? Será que a igreja perdeu a visão da sua missão? Por isso ela não está nem mais se movendo. Meus irmãos, quando eu sou o próximo, quando eu sou aquele que presta socorro, quando eu sou aquele que ajuda, eu deixo meus interesses de lado e vejo a necessidade, eu consigo enxergar a necessidade. Mas quando nós estamos mais interessados em nós mesmos, nos nossos próprios interesses pessoais, nós ficamos cegos para as necessidades e para os necessitados que estão perto de nós. Nós somos o próximo, você é o próximo quando você vê, quando nós vemos alguém necessitado. Em segundo lugar, quando sou o próximo quando eu tenho compaixão do necessitado. Anota aí, sou o próximo quando tenho compaixão do necessitado. Compaixão. É isso que acontece, você não somente vê, você também sente. E o sentimento aqui é de compaixão. O texto diz que veio um samaritano, versículo 33, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Foi algo que mexeu com ele, ele teve sensibilidade para sentir. Sabe, meus irmãos, compaixão é você ver a tragédia, a miséria do outro e ter simpatia por aquilo, sabe, ver aquilo ali e sentir o desejo, o que eu posso fazer para diminuir este sofrimento. É compaixão. Mas será que a igreja se perdeu na visão, ou perdeu a visão de ver as necessidades e os necessitados, que nem mais compaixão sente por aquele que está distante de Cristo, está quebrado e arrebentado no meio do caminho? Não se preocupa mais. Quando eu sou o próximo, eu tenho compaixão do necessitado. Que nós, como igreja, possamos ver, estar com os olhos bem atentos para ver o necessitado diante de nós, aquele necessitado da graça salvadora de Jesus. Que nós não sejamos cegos para a missão da igreja, e possamos também nos compadecer deles, daqueles que estão precisando da salvação de Jesus, receber essa graça. Como um dia eu estava quebrado, irmão, eu estava arrebentado à beira do caminho, e a graça de Jesus me alcançou, porque alguém me viu, alguém se compadeceu de mim, sentiu o desejo de diminuir o meu sofrimento, a minha dor, do distanciamento que eu tinha de Deus. Em terceiro lugar, anota aí, quando eu sou o próximo aqui é aquele que ajuda, aquele que socorre, aquele que vê o necessitado, quebrado, arrebentado, é aquele que não somente vê, mas que também sente o desejo forte de procurar diminuir o sofrimento do outro, com uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação. Quando eu sou próximo, em terceiro lugar, anota aí, quando cuido do que precisa, esse do que é daquele que precisa ser cuidado. Terceiro lugar,
Quando eu sou próximo? Quando cuido daquele que precisa ser cuidado. Daquele que precisa ser cuidado. Nós temos aqui nessa história que Jesus conta, que esse homem samaritano rejeitado, ele foi o próximo daquele homem quebrado, arrebentado à beira do caminho. E ele foi o próximo porque ele deixou seus problemas pessoais, a sua vida pessoal de lado para cuidar, para ajudar. Quando ele viu, ele sentiu compaixão e em seguida ele cuidou daquele que precisava ser cuidado. E como ele cuidou é a maneira que nós devemos fazer quando nós nos vemos como o próximo, quando somos o próximo. E ele cuidou aqui, ele foi próximo deste homem quebrado, não somente quando ele viu a necessidade, mas quando ele sentiu também o desejo de ajudá-lo. Então, não basta, irmãos, como igreja a gente ver a necessidade, se mover de compaixão, ter desejo de ajudar e ficar parado. Nós precisamos fazer o que nós fizemos ontem, ir ao encontro daquelas pessoas que estão andando muito bem, assim, estão bem arrumadas, mas que elas estão como aquele homem quebradas na beira do caminho, estão com suas vidas destruídas à beira do caminho. E Deus coloca essas pessoas na nossa vida, para nós sermos o próximo para elas. E aí esse homem então, ele foi até aquele homem quebrado à beira do caminho, ele foi até aquele homem, ele foi próximo daquele homem, e foi até aquele homem, e o texto diz que ele cuidou das feridas daquele homem, ele cuidou das feridas daquele homem, ele foi próximo daquele homem, porque ele serviu aquele homem com seus bens. Ele colocou, olha, tem um cavalo aqui, pegou o homem, depois de ter tratado das feridas. Quantas pessoas estão machucadas por aí, não literalmente com relação à ferida, mas na alma, que precisam ser curadas, e a gente precisa ouvi-las, como fizemos ontem, para tratar das suas feridas, e colocar no nosso carro, no nosso cavalo. Foi o que aquele homem fez, tratou das feridas, colocou no seu cavalo, serviu com seus bens, e levou até um hotel. Chegou no hotel, falou para o homem do hotel, olha só, está aqui, cuida dele, quando eu voltar, tudo aquilo que foi gasto, eu vou pagar. Quando eu sou próximo, irmãos, eu cuido daqueles que estão diante de mim, à beira do caminho, quebrados. Eu cuido, eu não somente vejo, eu não somente sinto desejo de vê-la diferente, mas eu me disponho a cuidar das feridas, a servir com meus bens, a pagar o preço, para ver aquela vida diferente. Quando eu sou o próximo, acontece isso. E aí eu termino dizendo, esse samaritano, ele foi o próximo, e ele pagou o preço por ser o próximo. Que a nossa igreja esteja disposta a pagar o preço. Nossa igreja esteja disposta a pagar o preço, sendo próximo daqueles que estão quebrados
à beira do caminho, sem salvação, sem Deus, sem esperança, precisando de socorro, precisando de alguém, precisando de Deus. Irmãos, vocês têm sido o próximo de quem? Você tem sido o próximo de quem? Talvez até hoje você tem sido um sacerdote que passa a ver a necessidade e passa batido. Mas a partir de hoje, essa história precisa mudar. E eu creio que Deus quer escrever uma nova história na nossa vida. Nós precisamos olhar, sentir e agir. Agir, eu creio que Deus nos dá recursos. Eu creio que Deus me abençoa para valer mesmo, para eu poder abençoar aqueles que precisam ser abençoados. Tudo que Deus me dá é para abençoar aqueles que precisam ser abençoados. É para compartilhar, não é para eu guardar para mim. Eu creio que quanto mais eu abençoo, mais Deus cuida de mim. Agora, se a gente estiver preocupado com os nossos interesses pessoais, nós não conseguiremos, nós somente vamos ver, mas não vamos sentir e nem vamos agir. Que a nossa igreja não seja assim, que a nossa igreja esteja disposta a pagar o preço, a servir ao Senhor com aquilo que ela tem. Que você, irmão, você, irmã, sirva ao Senhor com aquilo que tu tens, com os seus recursos, com a sua vida. Que você possa olhar o necessitado da graça de Deus e não fechar os olhos para aquilo, não. Você possa ver, você possa sentir compaixão e você possa agir. Agir juntos, não haja sozinho não. Vamos agir juntos, porque juntos nós somos melhores. Que Deus abençoe. E eu quero dizer para você, você vai responder aí, você está disposto a pagar o preço para ver alguém diferente, para ver uma vida transformada? Sim ou não? Marca aí, e eu coloquei aí de vermelho, para a gente completar algo que eu falei no início. Preciso de outros crentes, e eles precisam de mim. Isso é comunhão, um precisa do outro. Eu preciso de você, e você precisa de mim. Se há alguém aqui nesta manhã, que talvez esteja como o necessitado, quebrado à beira do caminho, que precisa da graça salvadora, que precisa ser salvo por Jesus, e deseja entregar sua vida a Jesus, confessando Jesus como Salvador da sua vida, e receber a vida eterna. Se você gostaria de entregar sua vida a Jesus e recebê-lo em sua vida como Salvador e Senhor, marque sim aí, e deixa aqui o seu nome e o seu telefone, tá bom? Depois, irmão, você vai destacar essa parte e vai entregar ao irmão que está lá na portaria, é o irmão Gilberto, tá bom? Se você desejar entregar sua vida a Jesus, coloca seu nome, marca sim, coloca seu nome e coloca o seu telefone, tá bom? Que Deus te abençoe. Nós vamos orar e encerrando assim esse culto, agradecendo a Deus por essa palavra. Eu quero dizer para vocês que logo em seguida nós teremos a nossa assembleia administrativa, teremos aqui um pedido de carta, então seria muito bacana você ficar, para você ver quem vai passar a ser membro da nossa igreja, né? A gente vai solicitar carta e vai ser apresentado, então vai ser muito bacana, tá bom? E também a transparência da nossa igreja, né? Você vai saber como é que os recursos da nossa igreja estão, tá bom? Como é que seu dízimo está aí, tá legal? Vai ser muito bacana. Que Deus nos abençoe, tá bom? Vamos orar, agradecendo a Deus por essa manhã. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, por esse ensinamento que o Senhor nos
deu nesta manhã, Senhor, mostrando que nós somos o próximo daquele que precisa de socorro, que está diante de nós, que nós vemos, que nós somos o próximo quando nós nos compadecemos e sentimos o desejo de ajudar, mas não somente sentimos desejo, mas também colocamos em prática o que o Senhor nos ensina, socorrendo e cuidando daqueles que estão quebrados, com as suas vidas destruídas, precisando da graça salvadora do Senhor Jesus. Que nós sejamos o próximo, Senhor. Ó Pai, ajuda-nos na missão que o Senhor deu à igreja, capacita-nos a cada dia, e que a cada momento, Senhor, durante essa campanha, a tua igreja possa aprender mais e mais a viver de acordo com o teu propósito. No nome de Jesus, eu peço ao Senhor que abençoe a assembleia, que vai ser aberta daqui a pouco. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e entregamos esse culto ao Senhor. Amém. Estamos encerrando o culto.